Existem histórias que surgem e desaparecem da internet. Algumas delas não tão boas, outras melhores. E você escolhe acreditar ou não, mas eu não recomendo que tenha esse foco. Aqui eu apenas trago algumas das mais interessantes histórias de viagem no tempo que podem ou não intrigar algum de vocês. Imagine abrir um fórum em meados dos anos 2000 e se deparar com uma mensagem de alguém que diz ter vindo do futuro. Não é um filme, nem uma história de ficção, é real. Pelo menos é isso o que ele diz ser. O nome dele era John Titor. E talvez seja uma das primeiras lendas da internet. Nos anos 2000, a internet ainda engatinhava. Fóruns de discussão eram a principal forma de interação online. E foi em um deles que surgiram as primeiras mensagens. Um usuário anônimo, com um nome simples, mas que se tornaria uma lenda digital. Time Travel Underline Zero, que mais tarde se revelaria como John Titor. Ele dizia ser um soldado americano vindo diretamente do ano de 2036. Também dizia que estava com uma missão extremamente específica, voltar no tempo para recuperar um computador IBM 5100 de 1975. Aparentemente, esse computador possuía funções únicas, desconhecidas do público na época, funções que seriam essenciais para corrigir um bug devastador no futuro, capaz de derrubar sistemas, governos e até mesmo civilizações. Segundo ele, no ano de 2036, o mundo não era mais como conhecemos hoje. Após anos de caos, guerra civil e colapso social, a humanidade foi forçada a se reorganizar em pequenas comunidades. Ele se descrevia como um soldado treinado especificamente para missões de deslocamento temporal. Sua máquina do tempo era uma unidade militar C-204, equipada com 2 micro-buracos negros estabilizados, sistema de injeção de plasma, sensores de gravidade e dispositivos capazes de manipular o próprio tecido do espaço-tempo. Ele dizia que o equipamento estava montado num carro, um Chevrolet Corvette de 1987. John começou a compartilhar detalhes sombrios sobre o nosso futuro. Uma grave guerra civil nos Estados Unidos, começando em 2005, uma escalada de tensões que culminaria numa guerra nuclear global em 2015, o colapso dos governos, a destruição de grandes cidades e um futuro onde a humanidade precisaria reaprender a viver em pequenas comunidades agrícolas. Além disso, preveu problemas climáticos, falhas irreversíveis em sistemas modernos, pandemias e o surgimento de uma sociedade muito diferente da que conhecemos hoje. Ele também disse sobre avanços como computadores quânticos, inteligência artificial descentralizada e até a superação de algumas doenças. Ele também deu detalhes sobre o funcionamento da máquina do tempo. Disse que o tempo não é linear, mas sim composto por infinitas linhas de possibilidades, realidades paralelas. Por isso, viajar para o passado não muda seu próprio futuro, mas cria uma nova linha temporal, onde as alterações ocorrem. Essa explicação servia também para justificar porque muitas das suas previsões não se concretizaram. Seu equipamento, segundo ele, utilizava campos gravitacionais gerados por micros buracos negros para dobrar o espaço-tempo, permitindo saltos temporais com precisão de até 60 anos. Mas claro, existem algumas contradições. A tal guerra civil não aconteceu, o colapso nuclear também não. Apesar de o mundo estar passando por um momento estranho, espero que isso não se concretize. Em 24 de março de 2001, John Titor fez sua última postagem. Disse que a missão havia terminado e que estava retornando para o futuro. Desde então, nunca mais surgiu nenhuma postagem legítima do mesmo. Muito provavelmente John Titor nunca foi um viajante do tempo, isso é óbvio, mas é uma das grandes histórias e mistérios da internet, do início da internet, que são meio fascinantes até hoje.
Agora, imagine se você pudesse atravessar as barreiras do tempo e encontrar você mesmo no futuro. Parece roteiro de filme, mas para um homem na Suécia, isso realmente aconteceu. Pelo menos é o que ele afirma. Essa é a história de Hakan Nordqvist, o homem que encontrou ele mesmo no ano de 2042. No ano de 2006, Hakan, um homem comum, cidadão sueco, estava simplesmente arrumando um vazamento na pia da cozinha. Ele percebeu que a água não parava de vazar. Então, abriu a porta embaixo da pia, se abaixou e, enquanto tentava consertar o problema, percebeu algo estranho. O espaço sob a pia parecia mais profundo do que deveria ser, muito mais. Curioso, ele rastejou para dentro e, conforme avançava, percebeu que não estava mais em sua casa. Quando saiu, Hakan percebeu que havia sido transportado para um local desconhecido, um local que não parecia ser o presente. Foi então que aconteceu o impossível. Ele encontrou um homem, alguém que parecia muito, mas muito familiar. Era ele mesmo, só que mais velho, com cerca de 70 anos. Mesma altura, mesma tatuagem no braço, mesmo jeito de falar, mesmo tom de voz. Eles conversaram, riram, trocaram histórias. Hakan e sua versão mais velha, lado a lado, em 2042. E aqui entra o que faz esse caso ser tão famoso até hoje. Hakan filmou. Com o próprio celular gravou o vídeo onde mostra os dois braços lado a lado e ambos têm exatamente a mesma tatuagem. Uma tatuagem no antebraço perfeitamente idêntica. A gravação até hoje circula na internet. Sites, fóruns, canais e documentários ainda debatem. Seria essa uma prova real da viagem no tempo? Apesar do encontro, Hakan revelou poucas informações sobre o futuro. Disse apenas: o mundo estava bem, a humanidade havia superado vários desafios e que, de certa forma, o futuro era mais tranquilo do que imaginamos. Nenhum colapso, nenhuma guerra, nenhuma catástrofe. Pelo menos não naquele momento. Mas, como todo mistério, há uma outra versão da história. Pouco tempo depois, surgiram informações que abalaram toda a narrativa. O vídeo de Hakan, toda a história, na verdade, fazia parte de uma campanha publicitária, uma campanha de marketing viral feita pela seguradora sueca AMF Pension. O objetivo? Falar sobre a importância de pensar no próprio futuro, literalmente sobre você se encontrar com você mesmo no futuro. Sim, essa era a propaganda. Agora vamos para a última história. Você é um cidadão americano andando pelas ruas de Nova York, quando de repente se depara com um homem que parece totalmente fora do lugar. Roupas antigas, um olhar assustado e nenhum entendimento de onde ou quando ele está. Esse homem é Rudolf Fentz, um homem que, segundo muitos relatos, desapareceu misteriosamente em 1876 e apareceu do nada no meio de Nova York em 1950. Rudolf apareceu na Times Square, Nova York, cerca de 11 horas da noite. Motoristas e pedestres ficam em choque ao perceberem um homem parado no meio da rua. Ele parecia completamente confuso, desorientado, observava os prédios, os carros, as luzes, como se tudo aquilo fosse impossível. Vestia roupas antiquadas, um casaco longo, botas de fivela e um par de calças estranhamente fora da época. O homem, assustado, tentou atravessar a rua correndo e foi atropelado mortalmente por um carro. Ao revistar o corpo, a polícia ficou completamente perplexa. Nos bolsos encontraram moedas antigas de valores que não circulavam há mais de 70 anos, uma conta de cervejaria datada de 1876, de um estabelecimento que simplesmente não existia mais, um bilhete com o endereço na Quinta Avenida, cartões de visita em nome de Rudolf Fentz. Mais assustador, nenhum desses objetos apresentava sinais de envelhecimento. Tudo estava perfeito. O policial responsável pela investigação decidiu então descobrir quem era aquele homem. Buscou registros recentes, nenhum resultado. Procurou documentos, cadastros, fichas civis, nada. Então ele decidiu consultar arquivos antigos e foi aí que encontrou algo assustador. Rudolf realmente existiu. Um homem com esse nome desapareceu misteriosamente em 1876. Segundo relatos da época,
época, ele saiu para dar um passeio noturno e simplesmente nunca mais voltou. Foi dado como desaparecido, sem pistas, sem rastros, sem explicação. O endereço no bilhete encontrado no bolso era de fato de um local onde sua família viveu no século XIX, mas em 1950 já não existia mais. Cada detalhe batia: o nome, a data, o desaparecimento, as roupas, os objetos. Tudo indicava que aquele homem era realmente Rudolf. Mas como isso era possível? Ele desapareceu em 1876 e surge 74 anos depois? Só que a verdade sobre o caso era: em 1972, um pesquisador chamado Chris Albeck decidiu investigar a fundo essa história. O caso de Rudolf não apareceu originalmente em nenhum registro policial, nem em jornais da época, nem nos arquivos da cidade de Nova York. Sabe onde ele apareceu pela primeira vez? Em um conto de ficção científica. Isso mesmo, publicado em 1951. Um escritor famoso justamente por histórias sobre viagem no tempo. Ou seja, o caso do Rudolf era na verdade uma ficção e acabou sendo tomada como verdade ao longo de décadas. É louco como as pessoas podem repassar uma fake news ou uma história falsa, lendas, a passar do tempo, décadas, e as pessoas acabam acreditando nisso. Isso é simplesmente muito louco. Enfim, esse é o meu primeiro vídeo, espero que todos tenham gostado, e se vocês têm dicas para melhorar o meu canal, por favor não deixem de comentar no vídeo, deixem um like se gostarem, e até a próxima.